Olá, turma, tudo bem? Hoje nós tivemos uma live mais cedo, mas tiveram poucos alunos, então para você que não foi para a live, que não estava no Zoom conectado para a gente tirar dúvidas, eu vou agora falar em 20 minutos uma breve revisão da prova de amanhã de religião, beleza? Então vamos lá. Oitavo ano. Eu pedi para vocês estudarem este assunto aqui, ó. Criação com propósito, da página 20 até a 27, beleza? Eu vou agora detalhar para vocês 4 coisas importantes que nesse assunto, se você souber, você mata a prova, você resolve tudo. E aí a gente vai para a galera, beleza? 4 assuntos sobre criação com propósito. 4 tópicos principais. O primeiro são os dias da criação. Pega uma caneta, pega um papel. Eu espero aqui 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Meu segundo é mais rápido, porque você também já devia estar com essa caneta aí. E você agora vai escrever o seguinte: primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia. Primeiro dia, anote aí, luz. Gente, o resumo é luz. Mas não confunda com sol, viu? Luz. Apenas isso. Uma luz que fez separação entre parte clara e parte escura do dia. Só. Luz. Beleza? Então não esquece isso. Qual foi o que aconteceu no primeiro dia? Luz. Sem muitos detalhes. Não invente, tá? Lâmpada elétrica, fluorescente, era neon. Não. É apenas luz. Luz da glória de Deus que iluminava o mundo e começava a marcar dia e noite. Segundo dia, anote aí, 3 palavrinhas, 2, viu? Céu, ao lado põe firmamento, porque céu e firmamento é a mesma coisa, e nuvem. Foi quando Deus separou a água debaixo do firmamento da água de cima do firmamento. Portanto, nesse caso, houve água em cima, nuvem, água embaixo, mares. Não existia terra seca ainda. Então, quais são as palavras do segundo dia? Céu e nuvem. Céu é firmamento e nuvem é nuvem. Terceiro dia, fácil. Aí, plantas. Todo tipo de planta. Todo o reino vegetal. Só que, como as plantas, a maioria é planta terrestre, poucas são aquáticas de espécies existentes hoje, então para ver plantas teve que ter terra seca. Então são 2 coisas, plantas e a terra. A terra seca, né? O chão, o solo. Terceiro dia, nada de animais, gente. Na verdade, qualquer tipo de animais só começou do 5º dia em diante, não confunda, viu? Até o 4º dia não teve. Terceiro dia, todo o reino vegetal. 4º dia, teve todos os astros, Sol, Lua, estrelas, planetas, Via Láctea, asteroides, beleza? Então, todo tipo de corpos celestes, que é os astros. 4º dia, os astros. 5º dia, essa você separa do 6º dia facilmente. 5º dia foi seres vivos, seres do reino animal. 6º dia, seres vivos, do reino animal também. Com um detalhe, no 5º dia, somente os que moram na água e os que voam. Tá vendo que tá fácil? Se eu disser assim, tartaruga, mora na água, 5º dia. Golfinho, mora na água. Camarão, mora na água, 5º dia. E todos que voam, todos que batem asas e voam, 5º dia. 6º dia, todos que moram na terra, nem moram na água, pode até entrar, sabe nadar, mas não mora lá. Seu habitat não é lá. Ele é um animal terrestre, precisa ter da água, costuma passar dias lá, mas não é um animal aquático. Então, todos os animais terrestres e Adão e Eva. Pronto, 6º dia. 7º dia, descanso. Sábado, descanso. Fechou? Pronto, você já acertou aí 25% da prova. Segundo assunto segundo tópico deste material aqui, eu quero que vocês leiam com muita atenção essa partezinha aqui, tá? É a página 23, sobre criação e evolução. Página 23. Gente, a gente estuda na escola adventista, na matéria de religião, a criação, a Bíblia, a base bíblica do que nós cremos, mas não somos uma escola negligente.
a gente estuda também a evolução e a sua história. E é nesse diagrama que você vai encontrar a história de Charles Darwin, que em 1859 foi até a Ilha Galápagos, encontrou espécies endêmicas, espécies de animal que só tem naquela ilha. Pelas suas observações, achou que isso representava uma espécie de seleção natural, que era fruto da evolução, e criou uma teoria, escrevendo um livro chamado A Origem das Espécies. Pronto. Charles Darwin acabou influenciando com esse livro quase que todo o pensamento moderno sobre evolução. E é por isso que você tem que conhecer, porque você é um estudante que deve ficar preparado com as verdades que Deus tem, mas também preparado para saber o que acontece, o que as pessoas creem, o que a ciência defende. A ciência está muito defendendo o evolucionismo, então conheça. Eu quero que você leia, conheça essa história, porque a prova vai te perguntar alguma coisa sobre isso também. Terceiro, olha só, nossa aula é de 20 minutos, nós já estamos com 6 minutos e pouco e a gente já teve metade. Talvez você nem precise passar 20 minutos revisando, porque o assunto é fácil. Barulho de caminhão, deixa eu repetir o que eu disse. A gente ainda não tem estúdio, né, 100%. Vamos lá. Charles Darwin é o principal nome do evolucionismo moderno. Quem foi ele? Como ele começou com essas ideias? Onde ele desenvolveu? Que livro ele escreveu? Como ele influenciou? Conheça na página 23 do livro, beleza? Terceiro tópico, são 4, terceiro tópico da nossa aula de hoje. Na página 22, você vai encontrar esta informação aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui está mais ou menos, página 22, tá? Ao lado de Adão e Eva. Nesses 4 passos aqui, você vai encontrar os 4 aspectos em que nós somos parecidos com Deus na criação. Somos parecidos com Deus na criação em 4 coisas. Quais são? Fisicamente. A Bíblia fala que Deus tem olho, que Deus vê, que Deus ouve, que Deus estende a mão. Fala até que Deus escreveu os 10 mandamentos numa tábua de pedra, com o seu dedo. Então, essas coisas, a descrição, mostrando fisicamente uma semelhança entre Deus e a gente, nos convence que Deus nos fez parecido com Ele fisicamente. Segunda coisa, segundo aspecto, que Deus é parecido conosco. Ele é parecido conosco também mentalmente. Capacidade de pensar, ter raciocínio, efetuar cálculos, fazer previsões, estudar um assunto, aprender um assunto, reter um assunto, memorizar informações. Deus é o dono da sabedoria, é a própria sabedoria. E Ele colocou isso na gente. O ser humano hoje tem capacidade de raciocinar, estudar, construir, entender, estudar, aprender. Então, a capacidade mental e intelectual do ser humano, nós estamos chamando de capacidade mental, também somos parecidos com Deus. Então, anote aí. Eu vou parar um pouquinho. Anote aí. Parecidos com Deus. Primeiro, fisicamente. Anotou? Coloque fisicamente, você vai lembrar do resto. Vai lembrar de boca, nariz, dedo. Segundo, anote aí. Mentalmente. Somos parecidos com Deus na capacidade de pensar mentalmente. Estou parado esperando você escrever. Terminou? Beleza. Não escreve muita coisa. Essas 2 palavras já lembrarão esses ensinamentos. Terceira coisa, está nesse material do livro que eu mostrei para você. Terceira coisa que Deus é parecido conosco. É capacidade de criar. Fazer alguma coisa do zero. Ter uma ideia original. Deus tem ideia original. E a Bíblia fala disso. Vamos lembrar do mundo moderno. Uma música. O compositor senta e começa a fazer uma poesia que nunca existiu. E ele cria do zero. Um arquiteto começa a traçar no papel como vai ser a fachada e o interior de um prédio monumental. E ele faz coisas que nunca existiu. Portanto, ele está criando
do zero. Ele está gerando uma ideia nova. Então, essa capacidade criativa que Deus tem, Ele também colocou em nós. Então, nós temos 3 coisas já que somos parecidos com Deus. Fisicamente, mentalmente e criativamente. Tá fácil. Agora a última. E aí você já está na cabeça. Nem precisa estudar, né? Desse jeito que a gente está fazendo. Quarta coisa que Deus é parecido conosco, ou melhor, que nós somos parecidos com Deus. Quarta coisa é que nós somos seres sociais, nos relacionamos com o próximo. Ninguém é uma ilha, já dizem por aí. Então Deus nos fez com capacidade relacional, capacidade social. Deus, vou lembrar aqui de um exemplo, eu não sei quantos de vocês já criaram peixes. Tem peixe em casa? Já ouviu falar de um peixezinho pequenininho, bonitinho, ornamental, chamado beta? Pois é. Os especialistas dizem que o beta é um peixe que, se colocar outro da mesma espécie no aquário, ele ataca e mata. Ele não consegue viver com outro da mesma espécie. Se colocar de outra espécie, até que ele convive, mas da mesma espécie, ele não acha bom, não acha legal, ele vai lá e mata. Se o peixe faz isso, é porque ele não tem capacidade social de conviver com outros da mesma espécie. Já nós precisamos viver, a solidão mata o ser humano. Nós temos essa capacidade de se relacionar. E Deus se relaciona com o Filho e o Espírito Santo, se relaciona com os anjos, com a humanidade. Ele cria pessoas para se relacionar com Ele. Então, a capacidade de se relacionar, de lidar com as pessoas, nós chamamos de capacidade social. Somos parecidos com Deus. Então, vamos lá revisar os 4 itens que somos parecidos com Deus. Fisicamente, conferiu? Dá uma olhada lá, está anotado? Vê no papel. Mentalmente, capacidade de aprender, de pensar, de raciocinar, anote lá. Mentalmente. Terceiro, criativamente, capacidade de criar. E 4, socialmente, capacidade de conviver com pessoas, se relacionar com elas. Pronto. Então, esse é o terceiro tópico em que somos parecidos com Deus. O primeiro tópico até agora que nós conversamos foi a Semana da Criação. Já anotou tudinho? Já lembrou? O segundo tópico que a gente lembrou aqui, que vai cair na prova, que você deve aprender, é o tópico do evolucionismo, Charles Darwin, tá? A história de Charles Darwin, do livro A Origem das Espécies, de como isso nasceu, conhecer aquela história. O terceiro, como somos parecidos com Deus, as 4 coisas, fisicamente, mentalmente, criativamente, socialmente. E o quarto e último, esse é simples, tá? Você sabe que Deus criou Adão e Eva de uma forma diferente. Adão, ele moldou com as suas mãos. Já Eva, ele tirou uma costela de Adão e fez Eva. Não foi moldada do barro, mas de um pedaço de Adão, uma costela. O próprio material que você tem faz um lembrete interessante. É que Deus não tirou a Eva da cabeça de Adão, de algum pedaço do crânio, nem do lóbulo da orelha, nem de um dente de Adão, para que Eva não se sentisse superior a Adão. Também não tirou Eva de um pedaço do pé, do dedão, para que o homem não pisasse, não entendesse que Eva é inferior. Tirou da costela de Adão, do lado, para que a mulher tivesse valor igual, lado a lado com Adão. Então, se você vê alguém dizendo que a Bíblia é um livro preconceituoso, que trata a mulher com diferença, que entre os hebreus a mulher não tinha direitos e que a religião tira o direito feminino, fale para ele essa história, que Deus não fez a mulher assim. O homem pode ter mudado os valores femininos, mas Deus não. Deus fez a mulher da costela de Adão, colocando a mulher em igualdade de gênero. E esse assunto é muito atual, com o valor da mulher na sociedade, que hoje ganha menos, que se sente menos representada na política, nas faculdades, seja onde for. A mulher está sempre buscando essa reafirmação. Pois é,
Ao estudar a história da criação, e nisso ela se torna superior à história da evolução. Olha só, na história da criação, a mulher foi criada da costela do homem, da lateral do homem, mostrando que na sua origem, mulher e homem são iguais. Guarde essa informação, porque de alguma forma você vai precisar expressar isso lá na sua avaliação, tá bom? Então, como é que a gente trata esse assunto? A igualdade de gênero na criação do homem, quando Deus fez Adão e Eva de maneira igual, tirando Eva da costela de Adão. Fechou? Pois é. Até agora são 15 minutos e meio dessa aula. Na aula que nós fizemos no Zoom, aula ao vivo, nós tivemos mais tempo e gastamos 20 minutos porque nós conversamos, tiramos dúvidas, saudamos o pessoal. Então, esse momento de interatividade foi que fez com que a aula tivesse que ir até os 20 minutos. Mas essa aula que não tem interatividade, ela pode terminar aqui agora, porque você já entendeu